Fala galera, meu nome é Reinaldo, nós somos aqui do Curta Ciência e hoje vamos estar apresentando para vocês um pouquinho sobre a estrutura de concreto armado. A estrutura de concreto armado nada mais é do que uma combinação de cimento, água, agregado miúdo, que é a areia, agregado graúdo, que é a brita, e uma armadura de aço, previamente posicionada em um molde onde será acrescentada o concreto. Bom, antes de partirmos para a aplicação prática do concreto armado, vamos falar um pouco sobre a história dele. A origem do concreto armado tem por base o antigo Império Romano. As termas de Caracalla foram resultado de uma ambiciosa política de obras impostas pelo imperador romano Marcos Aurelius Antônimos. Construída entre os anos 212 e 217 d.C., as tais termas são o primeiro exemplo que se conhece de associação de barras metálicas e pedras ou argamassa com a finalidade de aumentar a resistência das construções. No século XV, durante a recuperação das ruínas dessas termas, descobriram-se barras de bronze dentro da argamassa de pozzolana, rocha de origem vulcânica constituída por uma mistura de areia, argila e silt, em estruturas que, sem apoio, cobriam distâncias muito grandes para a época. Muitos anos depois, entre 1764 e 1790, a associação aço-pedra natural foi utilizada pelo arquiteto Jean-Baptiste Rondelet na construção da estrutura da Igreja de Santa Genoveva, em Paris, hoje chamada de Fronton de Paris. Concebida também pelo arquiteto Jacques-Germain Soufflot, o projeto da igreja previa poucas colunas na fachada, segundo ele, para agregar a leveza do gótico com pureza da arquitetura grega. Assim, havia necessidade de executar grandes vigas, com o objetivo de transferir as elevadas cargas da superestrutura para as fundações. No decorrer de vários anos, inúmeros estudiosos, incluindo arquitetos e engenheiros, faziam estudos para compreender o que hoje chamamos de concreto armado. No ano de 1877, Tadeu Ziat publicou seus ensaios, com o título que mais parece título de tese de mestrado ou doutorado, Relato de algumas experiências com concreto Portland de cimento, combinado com ferro como material de construção com referência à economia da construção e à segurança contra incêndio na fabricação de telhados, pisos e superfícies de caminhada. Ziat conseguiu decifrar o verdadeiro papel da armadura no trabalho com o concreto, e de seus ensaios obteve as seguintes conclusões. O concreto deve ser considerado como material de construção resistente ao fogo. Para que a resistência ao fogo possa ser garantida, o ferro deve estar totalmente envolvido por concreto. O funcionamento em conjunto do concreto com o ferro chato ou redondo é perfeito e constitui uma solução mais econômica do que com o uso de perfis 1 como armadura. O coeficiente de dilatação térmica dos dois materiais é suficientemente igual. A relação dos módulos de elasticidade deve ser adotada igual a 20. Concreto com ferro do lado tracionado presta-se não somente para estruturas de edificações, como também para construções de abrigos. Tadeu Ziat foi o primeiro a compreender profundamente a necessidade de uma boa aderência entre o concreto e o ferro, bem como do posicionamento correto das barras de ferro para que este material fosse eficaz na obtenção da resistência do produto final. Portanto, Ziat foi de fato o grande precursor do concreto armado da forma como hoje o conhecemos. No Brasil, pouco se sabe do início da utilização do concreto armado. A mais antiga notícia sobre seu emprego data de 1904, no Rio de Janeiro. Em uma publicação do professor Antônio de Paula Freitas, em 1904, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, intitulada Construções em Cimento Armado, diz que o cimento armado, como o material era denominado na época, foi utilizado pela primeira vez no Brasil em construções habitacionais de Copacabana pela chamada Empresa de Construções Civis, sob responsabilidade do engenheiro Carlos Poma. Acredita-se ainda que os primeiros cálculos de estruturas em concreto armado no país foram realizados por Carlos Euler e seu auxiliar Mário de Andrade Martins Costas em um projeto de uma ponte sobre o rio Maracanã, por volta de 1908. Em 1924,
houve uma associação entre empresas AIOS e a Companhia Construtora em Cimento Armado, possibilitando um grande desenvolvimento do concreto armado no país e a formação de engenheiros brasileiros. Sobre vantagens e desvantagens, as principais características que devemos considerar como vantagens para o concreto armado é sua alta resistência à compressão, uma característica que vem de seu subproduto, o concreto, e a tração, que vem da armadura. Outra vantagem do concreto armado é seu preço relativamente menor comparado com outro método muito utilizado, as estruturas metálicas. Porém, ele é mais caro que a alvenaria estrutural. O concreto armado resiste bem ao fogo e pode ser adaptado a quase toda necessidade construtiva, diferente das estruturas metálicas. Requisitos de qualidade das estruturas e do projeto. As estruturas de concreto delineadas pelo projeto estrutural devem apresentar qualidade no que se refere a 3 requisitos: capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade. A capacidade resistente, basicamente, é a segurança à ruptura. O desempenho em serviço é a capacidade da estrutura de se manter em boas condições durante sua vida útil. E a durabilidade é a capacidade da estrutura em resistir a influências ambientais previstas. Mecanismos de deterioração. Os principais mecanismos de deterioração do concreto são a lixiviação, é o mecanismo responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação das águas puras, carbônicas agressivas, ácidas e outras. A expansão por sulfato é a expansão por ação das águas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfato, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado. Reação álcali-agregado é a expansão por ação das reações entre os alcális do concreto e agregados reativos. Os principais mecanismos de deterioração do aço da armadura são a despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera sobre o aço da armadura. A carbonatação inicia-se na superfície da peça e avança progressivamente para o interior do concreto, ocasionando a diminuição da alta alcalinidade do concreto. A despassivação por ação de cloretos consiste na ruptura local da camada de passivação causada por elevado teor de íon cloro. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. Mecanismos de deterioração da estrutura são todos aqueles relacionados a ações mecânicas, movimentação de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação, bem como as diversas ações que atuam sobre a estrutura.